Olá, eu sou a Carmela Gruni, estou na direção de comunicação do Instituto dos Advogados Brasileiros e hoje nós organizamos uma entrevista que tem como objetivo aproximar a advocacia e a sociedade dos trabalhos do Instituto dos Advogados Brasileiros a partir das representações estaduais. Hoje, então, conhecendo um pouco da trajetória de Paulo Fernando Pinheiro Machado. O Paulo é diplomata, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional dos Institutos Advogados Brasileiros. Em dezembro agora de 2022, recebeu a medalha Luiz Gama, fruto do trabalho desempenhado na luta contra as mais diversas formas de discriminação ao longo da sua trajetória profissional, acadêmica. Além disso, na mesma oportunidade que ele recebeu a medalha, ele foi nomeado representante estadual do Instituto dos Advogados Brasileiros no estado do Paraná, assumindo então a presidência da subsede do IAB no Paraná. Mas antes de passar a palavra para o Paulo Fernando Pinheiro Machado, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos na altura do ombro, estou vestida com uma camisa vermelha, estou com um brinco de argola, uma corrente que está para dentro da minha camisa. Atrás de mim tem um globo, tem também alguns livros, e é um pouquinho de como eu sou e do espaço que eu estou. Também tem um quadro de um artista que aparece mais a assinatura dele, que é o Crânio, e ele é um ativista também dos direitos humanos. Paulo, obrigada por estar aqui conosco. Fiz a minha autodescrição e agora te passo a palavra. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Carmela, querida, eu que te agradeço. É um prazer enorme estar aqui com você. E seguindo as sugestões da nossa colega Débora Prates sobre a acessibilidade atitudinal, eu também vou fazer a minha autodescrição aqui. Eu estou sentado, tem uma estante de livros atrás de mim. Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, crespos, castanhos, olhos claros. Eu estou usando um óculos castanho e eu não tenho barba, eu estou usando um terno xadrez meio azul acinzentado, uma gravata azul escura com umas estrelinhas prateadas, uma camisa branca, um lenço, o PIN do nosso instituto aqui. Paulo, eu fiz uma organização aqui porque o presidente Sidney Sanches, do Instituto dos Advogados Brasileiros, sempre faz uma saudação, né? Então, nós vamos ouvir agora a mensagem que o presidente deixou aqui para ti, e daí nós voltamos com a sequência das nossas perguntas que tem aqui na frente. Vamos assistir, então? Olá, Paulo Fernando, tudo bem? Muito bom estar com você aqui hoje, um querido amigo que o Instituto dos Advogados Brasileiros me deu. Muito obrigado pelo excelente e dinâmico trabalho que você vem desempenhando junto à nossa representação no estado do Paraná, nessa perspectiva de ampliar nosso quadro social e levar nossas atividades para vários estados do país. Muito obrigado pela sua intensa atividade em diversas comissões do nosso instituto, enfim, sempre presente nas nossas sessões plenárias, enfim, recuperando o dinamismo da Comissão de Direito Internacional. Muito obrigado por todos esses trabalhos infinitos que você vem realizando e agora também muito empenhado nas nossas comemorações dos 180 anos. Bom, você, com uma carreira exitosa junto ao Itamaraty, podia contar um pouquinho para a gente como é essa tradição, né, do Instituto dos Advogados Brasileiros com o Instituto Rio Branco e o nosso Itamaraty, a nossa chancelaria, né, a história de muitos nossos consórcios, enfim, dentro dessa trajetória da diplomacia brasileira. Vai ser muito bacana ouvir um pouquinho sobre isso de você. Um grande abraço e continuamos juntos. Bom, depois de a gente escutar essa mensagem do presidente Sidney, eu tenho que passar a palavra agora para o Paulo, para também deixar uma mensagem para ele lá que vai estar assistindo depois essa entrevista. Então, tens a palavra, Paulo. Presidente Sidney, obrigado pelas palavras, é uma alegria muito enorme escutá-lo, presidente Sidney, que é um amigo de infância, que a vida nos deu mais tarde, né? Nós somos irmãos de alma, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, e é uma alegria muito grande ver o esforço do presidente Sidney à frente do Instituto, levando a internacionalização do Instituto para frente, a expansão do Instituto por todo o território nacional, e é uma pessoa que faz tudo isso com muita alegria, com muita joie de vivre.
E como a gente conversou aqui, não é, presidente Sidney, que por ocasião da instalação da subsede aqui no Paraná, a gente vai trabalhar duro esse ano para congregar um grupo de juristas do mais alto nível aqui do Paraná, que vão trabalhar e vão se juntar ao nosso instituto e trazer os que já estão no instituto de volta a uma participação ativa. Eu queria deixar o meu agradecimento pela confiança, pelo carinho, pela amizade, ao presidente Sidney, você, ao nosso querido Folena, secretário-geral, e a nossa querida Leila. É um prazer poder trabalhar e me divertir muito com vocês. Um grande abraço aos três. Bom, então é feita essa mensagem dupla, né, do presidente Sidney, agora do Paulo. Eu vou começar então com as perguntas que nós organizamos. E a primeira delas, Paulo, tem a ver justamente como foi ingressar no Instituto dos Advogados Brasileiros. Tu poderia dizer como é que isso aconteceu? Olha, ingressar no IAB foi uma aventura, né? Eu recebi um convite de amigos, né, que achavam que seria positiva a minha entrada para o Instituto. Eu confesso que quando eu recebi o convite eu não conhecia muito bem o Instituto, apesar da minha família ter uma certa tradição ali dentro, né? Vários membros da minha família participaram e participam ainda do Instituto, né? Na época do meu ingresso, eu tinha uma tia-avó ainda, a doutora Norma Pinheiro Machado, que faleceu recentemente, infelizmente, que foi uma grande tributarista aí de Porto Alegre. Ela foi professora de direito tributário da URGS, e me honrou muito, né? Os amigos aí do Instituto acharam que eu merecia entrar, né? E aí eu descobri que há um processo longo de entrada, né? Desde você reunir todo o material, né? Toda praticamente a sua vida profissional e colocar aquilo, né? Apresentar aquilo para o Instituto. E também eu acho que passa a ser um momento que você pode também refletir sobre a sua trajetória, né? Aí tem todo o seu nome apresentado, aí a gente acompanha, aí depois é votado, aí depois entra em contato com você para você tomar posse, e aquele momento em que, então, quando algum confrade ou confreira toma posse e tem a oportunidade de se apresentar para o plenário, né? Aquilo é um momento bonito, né? Um momento de apoteose profissional em que a pessoa pode, né, fazer um resumo da sua trajetória, do que está buscando. Então foi muito gratificante, muito interessante. Até pelas pessoas históricas, né, pelo que o IAB, que já passou, né, que ajudou a formar todo o arcabouço legislativo no Brasil, né, a gente saber tantos ícones da advocacia, né, que contribuíram para a construção do Estado Democrático de Direito, é uma coisa assim. E ter fisicamente isso também dentro do Instituto, para quem não teve a oportunidade, os advogados, a sociedade de uma maneira geral que tiver a oportunidade, o Instituto, a sede do Instituto dos Advogados Brasileiros fica no estado do Rio de Janeiro e na cidade, no centro do Rio, né, praticamente muito próximo do aeroporto, então todos já ficam convidados aí. A próxima pergunta que eu tenho para ti quais foram as iniciativas mais recentes, porque eu sei que tu é uma pessoa que produz muito, né? São muitos pareceres, até a gente falava qual deles que nós iríamos destacar dentro de uma carga de trabalho, né? De dedicação voluntária ao Instituto, que tu gostaria de destacar e que tem impacto na vida e sociedade no Instituto, que te marcou, né? E que até no cenário atual, né, diante das mudanças da novo formato do Congresso Nacional e com a posse do governo do Luiz Inácio Lula da Silva, há uma nova conjuntura política, né? Como tu avalia esses projetos aí, quais deles que tu gostaria de destacar, então, Paulo? Olha, Carmela, o Instituto oferece para a gente uma oportunidade, várias oportunidades de produzir muito, né? Tanto profissionalmente, academicamente, intelectualmente. Eu acho que, pelo menos no último ano que passou, haveria uma série de iniciativas que a gente poderia destacar. Eu acho que a primeira delas são as iniciativas de lançamento de livros e de eventos que a gente consegue fazer no Instituto, né? Então, tiveram 2 lançamentos de livros que a gente fez esse ano que me marcaram muito. O primeiro deles foi o lançamento das memórias do embaixador Sérgio Florencio. Aliás, isso é outra coisa, né? O nosso Instituto tem uma relação histórica com a nossa diplomacia, né? O primeiro presidente fundador do Instituto,
o Montezuma foi o nosso chanceler também e foi nosso, na época, ministro residente, não tinha embaixada, né, mas o chefe da nossa delegação em Londres, né? Então começa por aí, além de vários internacionalistas e juízes da Corte Internacional de Justiça brasileiros que passaram pelo Instituto, né? Ou como Rui Barbosa, por exemplo, na nossa Águia de Jai, que foi presidente do Instituto. Então há uma relação muito, muito profunda, né, entre o Itamaraty, a nossa chancelaria, os grandes nomes do direito internacional do Brasil históricos e um instituto. Então a gente fez o lançamento das Memórias do embaixador Sérgio Florencio, que foi um livro lindo que ele escreveu, que é Diplomacia, Revolução e Afetos, no qual ele conta a carreira dele, né, em várias pequenas joias, assim, né, pequenas gemas, assim, começando com o início da sua carreira lá em Teherã, durante a Revolução Iraniana. E esse vídeo está gravado e está na página do Instituto, para quem quiser ver. É muito bonito e foi muito emocionante vê-lo falar da sua carreira, vê-lo falar sobre o momento que o Brasil estava passando, está passando, o mundo está passando, a partir da visão de um dos grandes nomes da nossa diplomacia. Um outro evento que também me tocou muito foi o lançamento do livro do meu tio-avô, que também foi embaixador, né, o embaixador José Pinheiro Jobim, Hitler e seus comediantes. Eu estava acompanhando, né? Isso, você estava junto, Tava exatamente. Junto. E foi muito emocionante, por quê? Porque aquele livro foi um livro que ele foi antes de entrar no Itamaraty, ele foi correspondente de jornais brasileiros na Alemanha de Weimar, né, nos anos 30. Então ele estava ali com 20 e poucos anos assistindo à ascensão do nazismo na Alemanha. E ele escreveu textos de denúncia muito pesados, né, para um rapaz de 20 e poucos anos, e ele denuncia o Holocausto praticamente 10 anos antes de isso virar um escândalo internacional. E esse livro ficou esgotado por 90 anos. E graças ao trabalho incansável da minha prima, a Lígia Jobim, que é uma grande jornalista, é do conselho da ABI, esse livro foi relançado pela Top Books no ano passado, e a gente conseguiu fazer o relançamento pelo IAB, né? Então você veja que como é importante um instituto, né, ser aberto para isso e poder fazer lançamentos de obras, né, que muitas vezes são obras importantes, não só historicamente, mas que tem uma influência para o momento atual, para aquilo que a gente está vivendo. Então aquilo foi muito emotivo, particularmente para mim, né, por ser parente do autor, mas também porque eu conheço a luta da Lígia. Até o nome do projeto, dando, né, agradecendo, porque nós temos aí a Márcia Diniz, que tanto é responsável pela biblioteca, que vai completar uma das mais antigas do país, e também desse projeto de organização dos lançamentos de livros híbridos, né, pelo nome do projeto saindo do Prelo. Então, Márcia Diniz, um beijo, um abraço para ti. E a gente está aqui usufruindo, né? Porque ela que coordena isso, e a gente tem essa ponte de apoio, porque o Instituto realmente precisa de muitos braços, né, para poder caminhar. Desculpa eu te cortar, mas ela ia sentir falta, e eu acho que é importante lembrar ela, né? O trabalho da Márcia, né, e a oportunidade que ela dá da gente fazer esses lançamentos, né, e a forma como a gente faz, eles acabam tendo bastante impacto, né? Então o Instituto já virou também uma porta para o mercado editorial, né? Isso é muito, muito importante para nós, né? Que, claro, o Instituto é um instituto intelectual, então a gente ter essa voz, a gente ter essa penetração no mercado editorial também é muito importante. Tem outras duas iniciativas que eu ia destacar aqui, que, claro, o lifeblood, como a gente diz assim, né? O feijão com arroz, o sangue do Instituto são os pareceres, né? Isso já era desde a sua origem, quando uma das funções do Instituto era pensar o direito brasileiro para a nação recém-independente, que nós tínhamos na época o direito português, as ordenações do reino. O Instituto foi fundamental em pensar o direito brasileiro. E até hoje mantém essa tradição de apoio ao parlamento, né, ao Congresso Nacional, de fazer pareceres sobre projetos de lei.
E quem entra no Instituto, quem está no Instituto, tem oportunidades, então, de fazer pareceres sobre os projetos de lei de todas as áreas que lhe interessam, né? Aqui no nosso caso, no ano que passou, Carmela, teve 2 projetos de lei, 2 pareceres nossos que foram aprovados pela plenária do Instituto, que eu acho que são muito importantes, né? O primeiro diz respeito a um projeto de lei para a importação de veículos automotores usados para o território nacional. Esse é um projeto que previa uma entrada indiscriminada de veículos automotores para o Brasil, e para o qual foi apresentado um substitutivo do deputado Hugo Leal, que colocava aquela abertura indiscriminada em certos parâmetros, né? E organizava um pouco a questão da importação de veículos usados. Porém, no substitutivo apresentado pelo deputado Hugo Leal, não havia menção à questão do brasileiro a serviço do Brasil no exterior, né, que são casos de diplomatas, adidos, às vezes policiais, militares, funcionários da Receita, que vão trabalhar no exterior e que precisam, eles e as suas famílias, os seus cônjuges ou companheiros, de veículos automotores para poderem ter a sua vida cotidiana normal nesses países, mas quando tem que voltar, não conseguem trazer o veículo, nem conseguem vender o veículo. Isso é uma dificuldade enorme. E, em geral, é a maior perda financeira que essas pessoas que estão indo para o exterior e as suas famílias acabam tendo de sofrer quando retornam ao Brasil. Então, a gente fez um parecer baseado na legislação portuguesa, que permite a esses funcionários aqui a serviço do país no exterior trazer esses veículos para o território nacional. Nós nos inspiramos na legislação portuguesa e fizemos um parecer sugerindo ao relator da matéria, o deputado Hugo Leal, que incluísse 3 ou 4 artigos no seu substitutivo que contemplassem o funcionário a serviço do país no exterior. Isso foi aprovado em plenário, foi para o relator, e o relator, de fato, incluiu esses artigos no seu substitutivo. Está tramitando, então, com as propostas que nós apresentamos para o Instituto. Então, acho que esse é um caso paradigmático para quem está nos ouvindo e vê a importância que tem o Instituto e a capacidade que o trabalho do Instituto pode dar de realmente interferir na realidade, de realmente ser uma ponta de apoio para o legislativo, né? Porque, claro, quem está apresentando um substitutivo nem sempre tem todas as situações que aquela matéria vai acabar englobando ou vai acabar tendo um impacto na realidade brasileira. Então, assim, a nossa revisão, o nosso estudo interno é muito importante, porque levanta esses pontos. Olha, tem um ponto aqui, o funcionário a serviço, ou uma outra questão aqui que pode ser incluída, ou pode ser ajustado. Então, assim, é um trabalho fundamental do Instituto, né? E um outro parecer também que eu gostaria de chamar a atenção foi um parecer que nós fizemos sobre um projeto de lei que visava permitir o afretamento de embarcações estrangeiras em águas fluviais do Brasil, né? E nós apresentamos pela negativa, e foi aprovado em plenário, né, no sentido de que não é tão simples a entrada de embarcações para o território nacional, em especial em águas fluviais, né? Se me recordo bem, você estava no plenário, você fez até um comentário, né, que era uma questão de soberania nacional, né? Então a gente consegue dar esse apoio para o legislativo também, né? Quando aparece um projeto, alguma coisa assim, e às vezes alguns temas ou alguns pontos não foram suscitados, seja na mensagem, seja nos debates, a gente tem o cabedal técnico dentro do Instituto de poder chamar atenção para certos pontos, como pontos de desenvolvimento nacional, pontos de segurança, né, segurança nacional também, que podem e devem ser levados para o legislativo. Então, assim, o Instituto, nessas atividades que a gente faz, aqui resumindo, é não só uma porta de entrada para o mercado editorial, mas também uma porta de entrada e de auxílio para o Poder Legislativo e para a própria formação e evolução do direito nacional. Eu acho que tu bem mencionou a questão da memória, de como a gente, a partir desses lançamentos, né, contribui à produção dos pareceres. Eu acho que foi bem são temas de grande relevância e que é um olhar atento, né, que o Instituto o desempenha. E eu coloquei aqui, como a gente já está mais no meio para o final da entrevista, temos aí em torno de 13 minutos. Eu queria saber o que vem de projeto novo do IAB aí no âmbito institucional, aí pela tua presidência na subsede do Paraná, o que vem de atuação agora para 2023, já que essa entrevista está sendo gravada no início de janeiro, deve ir ao ar ainda nesse mês, para que a gente possa preparar regionalmente aí já as pessoas que estão nos escutando, acompanhando, para ver, e quem não tiver aí,
e tiver interesse também possa vir prestigiar, né, Paulo? Eu acho que é importante destacar o trabalho que tu já vem desempenhando, independentemente de ter sido nomeado, já fazia um trabalho e agora acho que vai ter mais respaldo técnico, institucional também. Então, parabéns, e já te passo de novo a palavra para tu matar um pouquinho dessa curiosidade. Sei que algumas coisas ainda estão em aprovação, até porque, até se tu puder ponderar a questão dos 180 anos do IAB. Claro, não, assim, tem uma série de iniciativas que a gente está trabalhando agora para esse ano, né? Então, assim, eu acho que existem basicamente 3 grandes vias de atuação, pelo menos minha, dentro do Instituto, né? Uma delas é o que você mencionou, que é já a primeira, que é a questão da celebração dos 180 anos do IAB, né? E para a gente é importante esses 180 anos serem marcados e celebrados, também pelo fato de que o Montezuma, né, foi um dos grandes internacionalistas do Brasil, aí puxando um pouco para a minha área do direito, que é o direito internacional, né, e também pela minha atuação profissional como diplomata. E ele foi um dos grandes formuladores da política externa brasileira. Então vem aí uma série de atividades ao longo do ano que visam a celebrar tanto não só a pessoa do Montezuma, né, em si, a sua atuação, a sua visão de mundo e de Brasil, e que é atualíssimo, mas também toda a trajetória interna do Instituto, né? A questão de gênero, de não discriminação, a questão o próprio abolicionismo dentro do Instituto. Então, todas essas questões a gente vai celebrar e vai relembrar ao longo do ano, né, a presença do Instituto na história nacional. Uma outra linha de atuação é a linha que a gente tem juntos, né, Carmela, na Comissão de Direito Internacional, da qual eu sou vice-presidente. Então, ali acho que a gente pode falar um pouquinho mais para o final, uma série de iniciativas que a gente está pensando para esse ano. E aqui na subsede do Paraná, a gente também está pensando em uma série de atividades. Assim, a primeira delas, que a subsede foi recém-instalada agora em dezembro, então a gente tem 2 vertentes de atuação. A primeira vertente de atuação é, primeiro, trazer os membros do Instituto aqui do Paraná, recongregá-los, que estão um pouco dispersos e são pessoas de altíssimo nível profissional, e aumentar a participação dos nossos quadros, né? Na própria cerimônia de inauguração da subsede, nós tivemos uma série recebemos uma série de pedidos de ingresso, né? De pessoas de altíssimo nível, de advogados, juristas, de altíssimo nível aqui do Paraná, que merecem estar no Instituto e dos quais o Instituto merece recebê-los, né? Ou seja, que tem muito a contribuir para o direito brasileiro, para o Instituto. Então, a primeira ideia, então, é aumentar o quadro social aqui e congregar o mais alto nível das profissões jurídicas. Isso é muito importante a gente remarcar aqui, Carmela, porque muitas pessoas vêm e me perguntam: mas eu sou desembargador ou desembargadora, eu posso entrar? Pode, nós temos a categoria do membro honorário, né? Outros me perguntavam: eu sou promotora, eu posso? Pode. A gente congrega todas as atividades jurídicas aqui, seja acadêmico, o promotor, o advogado, o juiz, o desembargador. Para quê? Para que a gente pense o direito, né? Então isso é muito bonito no Instituto e isso a gente quer fazer para o Paraná. E a segunda iniciativa aqui, que é uma iniciativa chave para a gente, é organizar, então, a comunidade jurídica paranaense aqui nos núcleos de atuação respectivos, seja direito penal, direito constitucional, etc. e tal, e formar um núcleo novo, que é o núcleo de direito da arte, que existe um núcleo muito forte de direito da arte aqui no Paraná, e que nós queremos fazer com que a subsede aqui seja o centro para o direito da arte. E aí a gente congregue com o Rio de Janeiro, com a matriz do IAB. Então nós estamos recebendo e convidando colegas especialistas em direito da arte, da cultura, do patrimônio, de diversas unidades da federação, para que venham para o Instituto, que nós vamos congregar aqui na nossa subsede esse núcleo específico. E a partir daqui, fazer deste núcleo aqui um núcleo nacional de discussão, de debate, de produção de material com relação ao direito da arte. Então essas são as 2 principais vertentes de atuação que a nossa subsede vai ter para o ano de 2023. Eu coloquei aqui, antes de a gente encerrar, porque a gente quer fazer sempre uma
por mim, a gente vai ter, assunto tem, né, Paulo? Para a gente ficar conversando, mas até para atingir o objetivo de passar uma mensagem, assim, deixar uma ideia geral, né, do trabalho regional. E também da tua trajetória, né, agora pegando um pouco da tua trajetória, e antes de encerrar e falar um pouquinho sobre outro tema, como é que tu avalia a participação da advocacia brasileira no cenário internacional, diante dessa tua, da tua trajetória quanto diplomata, quanto vice-presidente da Comissão de Direito Internacional? Como é que tu avalia esse cenário, sabe, de trabalho da advocacia brasileira no âmbito internacional? Isso é uma pergunta muito interessante, Carmela, porque, como você sabe, né, além da minha atuação como diplomata, eu também sou advogado, e eu sou barrister na Inglaterra, né? Eu fui chamado para o bar na Inglaterra. Eu me formei em Direito Inglês, sou formado em Direito no Brasil e em Direito na Inglaterra. E no período que eu estive lá, em que eu tive a oportunidade de trabalhar com o judiciário, com as chambers, né, com as câmaras jurídicas mais tradicionais em Londres, eu senti uma ausência enorme de advogados, de juristas brasileiros nesse nível mais alto da profissão jurídica internacional. Ao retornar para o Brasil e começar esse trabalho aqui no Instituto, a gente levou essa carência, essa dificuldade dos juristas brasileiros de circularem no cenário internacional do seu mais alto nível para o presidente Sidney. E a gente chegou à conclusão de que o Instituto, por congregar todas as atividades jurídicas, poderia ser a porta de entrada ou de saída para os juristas brasileiros, para o mundo. Então, esse é um trabalho que a gente viemos desenvolvendo ao longo do ano na Comissão de Direito Internacional, que é de criar pontes, contatos e abertura de possibilidades para juristas brasileiros atuarem, terem uma experiência, viajarem, se inserirem no cenário internacional da profissão, que inclui tribunais internacionais, organismos de coordenação da profissão, oportunidades acadêmicas, né? Nós vamos receber, a meu convite, talvez um dos maiores gênios da área de responsabilidade civil do mundo anglo-saxão, que é o professor James Goodcamp, da Universidade de Oxford, no Instituto. A gente está só para marcar a posse dele, então já foi aprovado, já está tudo certo. Então, assim, é um grande nome internacional que está entrando no Instituto. Então, a gente pretende fazer com que o Instituto seja o locus para curar essa deficiência do Brasil, essa dificuldade que nós, juristas brasileiros, temos de atuar no cenário internacional, de mostrar o nosso trabalho, né? O que inclui as nossas publicações, que muitas vezes são em português e que acabam ficando restritas a ao nosso mundo brasileiro de língua portuguesa. Então, eu acho que é preciso, e essa é uma das missões que a gente tem no Instituto, em especial na Comissão de Direito Internacional, que quebrar essa barreira. E a gente ir ao mundo e mostrar o que a gente tem para fazer. E eu acho que isso conecta, Carmela, com o que você falou do atual cenário político que a gente está passando. Eu espero que a gente possa ter uma presença que faça jus ao tamanho do Brasil no cenário internacional, que inclui a presença dos nossos advogados, dos nossos juristas, dos nossos professores de direito, dos nossos magistrados, dos nossos promotores, né, dos nossos estudantes também, mas que seja mais fluido do que tem sido até agora. E essa é uma das nossas missões. Eu tenho aqui como a pergunta de encerramento, já te agradecendo essa oportunidade aqui de estar conosco, e queria te perguntar uma questão importante, que acho que tu já abordou um pouquinho sobre a trajetória, o que faz o Instituto através do teu trabalho, mas queria que tu fizesse um convite para todos e todes que estão nos escutando. Por que ingressar no IAB? Olha, existem vários motivos para se ingressar no IAB, mas o principal deles, eu acredito, que seja o ingresso no IAB representa uma mudança de nível na profissão. Então, normalmente, as pessoas que entram para o Instituto, elas já atingiram um certo nível de reputação, de respeitabilidade, de estabilidade na profissão, e que vem para contribuir. E essa contribuição, esse espírito de serviço
que é o que faz com que o Instituto dos Advogados Brasileiros seja a instituição jurídica mais antiga das Américas e que esteja fazendo 180 anos esse ano, é isso. É a oportunidade de crescer por intermédio do serviço. Então, quem entra tem um reconhecimento da sua posição profissional, do seu prestígio profissional, mas esse reconhecimento vem com uma oportunidade de servir. E eu acho que esse é o principal motivo que a pessoa deve ingressar no Instituto, pelas possibilidades, como nós conversamos aqui nessa conversa, as inúmeras possibilidades que nós apresentamos aqui nessa conversa, que a pessoa tem de servir à profissão, servir ao país e servir ao seu próximo. Esse é o meu convite. Então eu conversei aqui com Paulo Fernando Pinheiro Machado, vice-presidente da Comissão de Direito Internacional, representante estadual do Instituto dos Advogados Brasileiros no estado do Paraná, onde preside as atividades da subsede. Muito obrigada por ter passado esse tempo aqui comigo, em nome do IAB, aqui na comunicação para nós. Esse é o papel, a nossa razão de existir, de comunicar, de falar das trajetórias dos membros do IAB, e para nós é uma grande alegria. Então vou deixar aberto o microfone para tu dar um tchau junto comigo para todas e todos que estão nos escutando aqui. A alegria é toda minha, Carmela. É sempre um prazer estar conversando com você e eu espero que quem esteja ouvindo essa nossa conversa venha para o Instituto, a nossa subsede aqui no Paraná. Quem for do Paraná está de braços abertos, e quem não for do Paraná, for também da área de Direito e da Arte, por favor, entre em contato conosco, que a gente quer formar um núcleo aqui de nível internacional. Muito obrigada, então, Paulo. E eu quero, então, antes de encerrar, convidar todos vocês que estão assistindo o conteúdo na internet, que acessem o canal no YouTube, www.youtube.com/IAB-Nacional, clique no botão de inscrição, curta o conteúdo, comente, compartilhe, porque é importante desenvolver um trabalho de propagação do trabalho desempenhado pelo Instituto dos Advogados, que está desde 1843 na vanguarda do direito, através da trajetória dos seus representantes, dos seus membros e consórcios e consórcias. Faz esse trabalho que vem semeando várias gerações de defensores intransigentes do Estado Democrático de Direito. Então, fique conosco sempre, ative o sininho e acompanhe os próximos conteúdos. Um grande abraço. IAB Nacional, 180 anos, na vanguarda do direito desde 1843. Associe-se.